comum nós mulheres se preocuparmos com a idade e cada dia mais buscarmos estar melhores com massagens, tratamentos, cremes e hoje com uma técnica diferente, o lifting facial. Não sei se você já ouviu falar sobre isso e é isso que eu converso hoje com o Dr. Dairton, que esclarece algumas dúvidas pra gente. Dr. Dairton, quantos anos a pessoa pode rejuvenescer com a cirurgia facial ou lifting facial? Isso é bastante variável, de acordo com as condições genéticas do paciente, até o biotipo, né? Alterações que esse paciente viveu durante sua vida, tanto que ele tomou de sol, processo de flacidez, ganho e perda de peso, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas o que a gente diz é que uma boa cirurgia de face é aquela que não muda os traços fisionômicos do paciente, deixa o mais natural possível e que rejuvenesce o paciente, que você perceba nitidamente que o paciente está melhor após a realização dessa cirurgia. Em média, o que se espera de uma cirurgia de face é que a aparência pode melhorar entre 10 e até 15 a 20 anos, dependendo da idade do paciente, obviamente. E as cicatrizes, doutor, ficam discretas, elas vão desaparecer, ainda mais por ser no rosto, né? As cicatrizes do facelift são colocadas em posição que ficam muito pouco perceptíveis. Toda cicatriz é para o resto da vida, só que na posição em que ficam essas cicatrizes, elas praticamente ficam imperceptíveis depois de 3 a 6 meses. E o resultado de um lifting facial, ele é duradouro, permanente? Quanto tempo dura essa cirurgia? Veja bem, Carol, isso varia muito também dependendo das condições do paciente. Condições de alimentação, a parte genética é muito importante, né? O biotipo daquela paciente. Mas geralmente a gente diz que principalmente o resultado se preserva bom por 5 a 10 anos. Isso varia um pouco dependendo, obviamente, do paciente, dos hábitos de vida, inclusive o tabagismo é uma questão que faz com que o resultado seja perdido mais rapidamente, o alcoolismo. Então tem vários fatores que entram nesse balanço aí de tempo. No caso da cirurgia facial, as fotografias pré-operatórias e pós-operatórias são importantes? Veja bem, Carol, as fotografias elas devem sempre ser feitas no pré-operatório e também no pós. Por quê? Se você não tem a fotografia de um caso operado, você não tem referência. Então você pode ver um caso muitas vezes muito bem operado, mas que as condições do corpo daquele paciente não ajudam muito, ou então você vê pacientes que ficam com um resultado excelente, mas que já tinham um pré-operatório também com uma condição boa. Isso então é muito importante. No pós-operatório, os olhos, eles ficam ocluídos, fechados? Você provavelmente está se referindo à cirurgia de pálpebras. Não. O que a gente faz com a cirurgia de pálpebra no pós-operatório é colocar bolsa de gelo. Você coloca uma compressa e bolsa de gelo, mas isso pode ser removido a qualquer momento que o paciente deseje. Então, quando ele está em repouso, nos primeiros dias, a gente recomenda que ele põe uma bolsinha com gelo, porque melhora os hematomas e faz com que apareçam menos hematomas, e também a questão do edema, que normalmente é melhor quando se usa bolsas geladas, bolsas frias, minimiza tanto o edema como os hematomas. A paciente de lifting facial, ela sente dor no pós-operatório? Quanto tempo depois ela vai retirar os pontos? Veja bem, na cirurgia facial, de modo geral, a dor é pequena. Claro, existe um pouco de dor que deve ser tratado adequadamente e temos que ter em mente que dor é uma coisa muito pessoal. Cada paciente tem um limiar de dor. Essa dor deve ser respeitada pelo médico e tratada de acordo com o que aquele paciente específico necessita de analgesia. Então pode-se variar muito os analgésicos que se usam no pós-operatório, desde analgésicos comuns, pacientes que têm limiar de dor bom, normalmente não há uma dor muito intensa, e pacientes que são muito sensíveis à dor, deve-se usar analgésicos mais potentes para o tratamento e amenização dessa dor. Obrigado, Dr. Dairton, por essas informações valiosas. Eu tenho certeza que quem está em casa entendeu um pouquinho mais sobre lifting facial e não perca.
Semana que vem teremos mais dicas com o Dr. Dairton.